amores? Vamos lá para nossa sexta aula. Nessa sexta aula a gente já termina o reino fungi, certo? Um reino bem pequenininho, não tem muita coisa para falar, é bem breve. Então, só relembrando, na aula 5 eu falei de características gerais do fungo, certo? Do reino fungi, na verdade. Falei sobre a estrutura, né, dos multicelulares, que eles são formados por hifas, essas hifas se organizam em micélio, e alguns também, além do micélio, podem formar corpo de frutificação, não foi? Falei que as hifas podem ser de dois tipos, cenocíticas ou septadas, e por fim eu falei da reprodução. Eu disse que os unicelulares só podem se reproduzir assexuadamente por brotamento, enquanto que os multi podem se reproduzir tanto assexuadamente, que é por fragmentação do micélio ou por esporulação, quanto sexuadamente, por fusão de duas hifas diferentes, ok? Então é isso. Nessa aula a gente vai falar sobre a classificação e sobre a utilização desses fungos, o que é que esses fungos podem ser utilizados no nosso dia a dia, certo? Eu não vou falar muito de doenças, né, nesse assunto, porque é muito pouco cobrado, tem muito pouca doença para falar, e basicamente fungo a gente no dia a dia vê coisas como micose, né, na pele, pano branco, pé de atleta, que são doenças de muito fácil cura, geralmente tem medicamentos, né, específicos, e que não tem muito o que comentar, não tem muita forma de transmissão, não tem nada muito específico para falar, ok? Caso vocês queiram saber de alguma, especificamente, alguma doença causada por fungo, vocês podem me perguntar que eu falo, certo? Mas eu não vou dar, não vou mencionar sobre essas doenças na aula, obviamente, ok? Então vamos lá. Como eu disse, nessa aula a gente vai falar da classificação. Ó, aí está sendo mostrado um cladograma, lembra que a gente estudou lá em taxonomia? O cladograma é essa estrutura que serve para mostrar a classificação dos seres vivos e também como esses seres vivos evolutivamente se organizaram, certo? Vamos lá começar. Ó. Lendo aqui esse cladograma, aqui embaixo vocês estão vendo que os fungos surgiram há cerca de 900 milhões de anos atrás e que provavelmente eles surgiram a partir de um ancestral protoctista, né? Perceba que tem protoctista, tem um flagelado e interrogação. Já se tem certeza que provavelmente foi um protoctista, um protozoário, para ser mais exata, só que não se tem certeza como era esse protozoário. As teorias atuais dizem que provavelmente era um flagelado, mas ninguém tem certeza, ok? Então, existe um ancestral comum nesse reino, ele não é um reino polifilético, ele é um reino monofilético, só tem um ancestral comum, e esse ancestral é um ser do reino protoctista, ok? Esses seres começaram a ganhar características diferentes dos seres do reino protoctista, então cada tracinho que vai aparecer aí é uma nova característica que foi sendo aderida a esse organismo, certo? Para que ele deixasse de ser protoctista e virasse um fungo. Então vão acompanhando comigo de baixo para cima. Então, primeiro, eles começaram a fazer decomposição e começaram a se tornar heterótrofos por absorção. Lembrem que lá no reino protoctista existiam seres autótrofos e heterótrofos, ok? Então, muito provavelmente o protoctista que originou os fungos já eram heterótrofos. Ele começou a fazer decomposição, começou a absorver nutrientes, depois ele começou a armazenar glicogênio como forma de reserva, coisa que os protoctistas não fazem. Ele começou a criar esporos para se reproduzir. Ele produziu uma parede celular de quitina, que obviamente os protoctistas também não têm. Inclusive, se for um protoctista das algas, né, seria uma parede celular de celulose. Então, obviamente, é uma nova característica. E ele criou hifas para organizar o seu corpo. Esse primeiro organismo que surgiu aí, tá vendo que tem um primeiro ramo? Esse primeiro organismo que surgiu aí, os fungos mais antigos, são esses que estão aparecendo aqui mais à esquerda. São chamados citridiomicetos ou quitridiomicetos. Na apostila de vocês aparece com o nome antigo, aparece como deuteromiceto, ok? Então, se quiser botar lá do lado, o nome mais moderno é esse, citridiomiceto. Eles são os mais antigos, os mais simples, e a característica que define ele, que separa ele dos outros fungos, é a presença de um zoósporo, um esporo flagelado, que vai precisar da água para se movimentar, ok? Então, eu não vou falar muito dele, porque no outro slide vai aparecer as características deles. Ele é o mais antigo. Aí os citridiomicetos, o primeiro fungo que surgiu, continuou sofrendo algumas alterações para originar outros fungos. Claro que ele ainda existe hoje, mas ele também deu origem a outros fungos. Qual foi o outro que surgiu a partir do quitridiomiceto? Foi o zigomiceto, que vocês estão vendo aí. O zigomiceto aparece na apostila de vocês como
Ai, não lembro. Eu botei aí no slide, agora não vem à cabeça. Mas enfim, não aparece com esse nome não, aparece com outro nome, certo? Mas enfim, qual é a característica que separa o zigomiceto do citridiomiceto? É a presença de um esporo, mas um esporo não flagelado, que não necessariamente precisa de água para conseguir se movimentar, ok? Depois do zigomiceto, ele também evoluiu e originou o ascomiceto. O ascomiceto, gente, é um fungo que ele apresenta ele produz esporos também, ok? Mas esse esporo está dentro de uma bolsa. Essa bolsa a gente chama de asco, por isso o nome, ascomiceto. Então, ele apresenta um esporo que fica dentro da bolsa, e essa bolsa, esse conjunto de esporo e bolsa, é chamado de ascósporo. E por último, os fungos mais, digamos que surgiram por último, os mais modernos, são os basidiomicetos. Eles também produzem esporos, mas esse esporo fica naquele corpo de frutificação. Pronto, esses são os que têm corpo de frutificação, certo? Aquele chapeuzinho. E aquele chapeuzinho junto com os esporos são chamados de basidiósporos. Tudo bem? Então aí vai aparecer as características, eu vou ler, algumas delas eu já falei, eu só vou ler para ficar claro, ok? Os citridiomicetos são os prováveis ancestrais dos fungos, são os mais antigos, certo? Que originaram todos os outros. Vivem em meio aquático e em solos úmidos próximos a represas, rios e lagos. Vivem da absorção da matéria orgânica, que decompõe, e muitas vezes também são parasitas de algas, protozoários, outros fungos, plantas e animais. Então, eles são os mais simplesões de todos, são todos unicelulares, ok? O zigomiceto, tá aqui. Na apostila de vocês aparece como ficomiceto. São abundantes, muito comuns, atuam como decompositores ou como parasitas de animais. Os mais conhecidos são Rhizopus stolinofer e Rhizopus nigricans, que são, na verdade, bolores, que crescem em frutas, pães e doces. Seu corpo de frutificação é uma penugem branca que lembra filamentos de algodão, recheados de pontos escuros que representam os esporângios e que crescem em cima do pão. Pronto. Basicamente, os zigomicetos ou ficomicetos são os bolores. Aquele bolor que você percebe quando tá no pão. O pão fica lá fechadinho, ambiente quente, úmido, ele começa a criar fungo, né? Aquele provavelmente é um fungo do tipo zigomiceto, ok? Os ascomicetos são os que formam estruturas reprodutivas sexuadas, chamadas de ascos, como eu disse, são bolsas, dentro das quais são produzidos esporos, incluem fungos pluricelulares, também como bolores, mas a maioria dos bolores está no zigomiceto. As trufas, que são fungos usados na alimentação, muito, muito caros, inclusive, né, difíceis de serem encontrados. E fungos filamentosos, como é o caso do penicílio, que é um fungo que produz a penicilina, um antibiótico, ok? Além de leveduras, como a Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo que serve para fazer fermentação de pães, principalmente, certo? Então, os ascomicetos tanto podem ser pluri quanto podem ser unicelulares. Por último, temos os mais conhecidos, os basidiomicetos, são os cogumelos. Todos os cogumelos são basidiomicetos. São fungos que produzem estruturas reprodutoras sexuadas, chamadas basídeos, que produzem os esporos, basidiósporos. Esse grupo inclui os cogumelos, orelhas de pau, as ferrugens e os carvões, que causam doenças em plantas. Alguns são comestíveis, como é o caso do shiitake, né? O próprio cogumelo, aquele que vem na pizza, que não é muito comum. E alguns são venenosos, como é o caso desse bonitinho aí, né, vermelhinho, que é chamado Amanita muscaria, que é mega venenoso, ok? Então, geralmente, as perguntas são mais sobre o basidiomiceto, porque ele é o mais comum pra gente. Aí tem mais características. O basidiomiceto tem hifas férteis, chamadas basídeos, que são visíveis na forma de um corpo de frutificação que acaba liberando esporos. Aí os exemplos tem cogumelo e orelha de pau. O ascomiceto pode ser uni ou pluricelular, como eu falei. Forma hifas em forma de saco, que é o asco, que eu também já tinha comentado, e elas vão produzir esporos. Exemplo, leveduras e o penicílio. Zigomiceto ou ficomiceto, no livro de vocês, na apostila está como fico. Eles são decompositores ou parasitas e as hifas deles são sempre cenocíticas. Nos outros, que não aparece aí o nome da hifa, elas são septadas. Então, esse daí sempre tem hifa cenocítica. É o caso dos bolores. E o citridiomiceto, que aparece na apostila de vocês como deuteromiceto, são super simples, decompositores ou parasitas, e eles não têm uma reprodução muito bem definida. Um exemplo é um fungo chamado Candida albicans, que causa a candidíase, uma doença que geralmente afeta os órgãos sexuais, principalmente de mulheres, ok? Pode acontecer, obviamente, nos órgãos sexuais masculinos, mas ela é mais comum em mulheres, tudo bem?
Aí, ó, só mostrando, aqui gifs bonitinhos. O de cima é um ascomiceto com gotículas de água caindo, e aí essa bolsa repleta de esporos se abre e você vê uma fumacinha sendo liberada, né? Esses esporos, gente, eles ficam presentes no ar, obviamente a gente não percebe. Já falando do pão, né? Por que que o pão criou bolor? Obviamente esses esporos aí espalhados caem em todos os lugares. No caso do pão, como ele fica lá num ambiente fechado, úmido e quente, e tem matéria orgânica disponível, o fungo, aquele esporo vai crescer e vai originar um fungo. Então pode crescer em qualquer lugar, obviamente vai crescer onde tem alimento para eles, onde tem matéria orgânica, certo? E aí mostrando ó, o aparecimento do corpo de frutificação de um base de homiceto, bem bonitinho também, né? Ele se abrindo, ok? Aí por fim eu vou falar um pouco dos fungos, das funções dos fungos, onde é que a gente pode encontrar. Como eu disse, uma das principais funções é o fato deles ser decompositores ou saprófitos. Vou ler basicamente o que está sendo dito. São os principais decompositores da biosfera, participando intensamente do processo de degradação da matéria orgânica. Já tinha falado, não foi? Promovem a reciclagem dos elementos químicos constituintes dos seres vivos. Então, como eu falei, é aquele processo em que uma matéria orgânica complexa é sempre transformada em uma inorgânica que vai servir para os vegetais conseguirem fazer a fotossíntese. Então, isso é chamado ciclagem da matéria ou reciclagem da matéria. A maioria deles vive no solo, obtendo nutrientes de seres mortos, onde parte do micélio cresce por cima da fonte de alimento, originando as estruturas reprodutoras. Então, ele está querendo dizer que o micélio se espalha pelo solo para ter contato com o máximo de nutrientes possíveis e conseguir digerir, destruir esses nutrientes e absorver. O restante desenvolve-se no interior do substrato, provocando a decomposição. Então, também pode ter fungos, obviamente, nas nas camadas mais profundas do solo, não só na superfície. Os fungos decompositores também são responsáveis pelo apodrecimento dos alimentos, como todo mundo sabe, né? Então tá aí mostrando a laranja. Os parasitas vivem à custa de outros organismos e prejudicam esses organismos, ok? Eles causam várias doenças, como é o caso das micoses, né? De maneira geral. Eu não vou falar muito sobre elas, mas esses fungos eles precisam de um ser vivo para obter a matéria orgânica, porque eles não conseguem quebrar essa matéria orgânica diretamente do ambiente. Ok? Os simbiontes ou mutualistas são os que fazem a associação com outros organismos, estabelecendo uma relação em que há benefício mútuo. Então, eles dois se beneficiam. É chamado de simbiose, daí a designação de fungos simbiontes ou mutualistas. A maioria vive associada a seres produtores ou fotossintetizantes, e o melhor exemplo mais comum é o dos líquens, que é essa imagem que você está vendo aí. O líquen, gente, é uma associação entre uma alga unicelular e um fungo também unicelular, em que ambos se beneficiam. O fungo não faz fotossíntese, ele precisa de matéria orgânica. A alga faz fotossíntese e produz matéria orgânica. Então, a alga dá essa substância, essa matéria orgânica para o fungo, e o que é que o fungo dá em contrapartida para a alga? Dá água, parece um trava-língua, né? Mas é isso. A alga fornece água para o fungo, para que ele não desidrate. Ela retira essa água do ar, na forma de vapor, e transforma em água no estado líquido. Então, eles se beneficiam e, obviamente, é impossível separá-los. Inclusive, falo mais que o líquen é um bioindicador ambiental. Quando ele aparece no ambiente, indica que o ambiente é saudável, ok? Ainda temos as micorrizas, que são associações entre fungos e as raízes das plantas. Então, ao invés da planta ficar esperando que o sal mineral, a água, chegue até o solo por fruto da decomposição, eles podem se associar, os dois se juntarem, para isso diretamente parar na planta. Então, o fungo já vai, faz a destruição da matéria orgânica e já lança isso diretamente na raiz da planta, ok? E aí outras importâncias, né? Eles podem ser utilizados na indústria, como é o caso da produção de pães, de cervejas, de medicamentos, né? A própria penicilina que eu falei, de alimentos de maneira geral. Servem para a fabricação de vinhos, a partir do processo de fermentação, do pão, que é um tipo de fermentação alcoólica, lembra que a gente viu ano passado, que é um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae, de queijos, que eu também já tinha comentado, e os fungos servem diretamente de alimento, como é o caso de cogumelos, né? Lembrando que alguns podem ser comestíveis e outros são muito venenosos, então tem que ter cuidado, ok? Então é isso, gente. Não tem tanta coisa para falar do fungo, né? É um assunto bem breve, um assunto bem fácil. Se tiver alguma dúvida, podem me mandar, mas lembra também de guardar para a gente ter alguma coisa para conversar na nossa próxima reunião online. Tudo bem?
É isso, espero que tenham entendido. Até a próxima aula. Beijo!